Olá, meu amigo, minha amiga, Dino César. Voltei então para conversar sobre um assunto interessantíssimo. Eu vou tratar do dano moral. Afinal de contas, uma mulher pode ser condenada por dano moral em razão de adultério? Esse é o vídeo de hoje. Eu vi um caso interessantíssimo um outro dia no tribunal e gostaria de dividir com vocês essa experiência com a finalidade apenas de estudos e reflexões. Uma mulher que mantinha relação extraconjugal foi processada pelo marido porque teve um filho com seu amante e pediu que o marido registrasse a criança como se fosse o pai biológico dela. Mas, afinal de contas, é possível receber uma indenização por dano moral quando um companheiro ou uma companheira trai o outro ou a outra? Em outros termos, é possível processar e ser indenizado pelo cônjuge adúltero? Entenda sobre isso logo após a vinheta. Em primeiro lugar, meus amigos, não estamos aqui para fazer qualquer condenação moral a quem quer que seja. Fazemos questão de ressaltar que o nosso escritório, somos defensores das individualidades e de tudo aquilo que satisfaz a todas as gentes. Todavia, também defendemos que todo aquele que violar direitos alheios deverá ser condenado. No caso, o marido ajuizou a ação de reparação de danos morais contra a sua esposa, que cometeu adultério e registrou o filho extraconjugal em nome do marido. No mesmo momento, meus amigos, essa mulher ocultou do pai biológico, no caso o amante, a existência de seu filho. É importante que eu te diga que o dano moral é a lesão aos direitos da personalidade. Portanto, somente haverá indenização por dano moral quando a parte lesada demonstrar que um direito seu, um direito da personalidade foi violado. Os direitos da personalidade estão escritos entre os artigos 11 e 21 do Código Civil. E esses direitos são aqueles que se confundem com a própria essência da pessoa humana individual. Entre esses direitos destacam-se o nome e a imagem. Mas, afinal de contas, para que não fique confuso, qual é o direito da personalidade violado quando um companheiro trai o outro? A resposta não é simples. Como não existe um rol fixo e limitado de direitos da personalidade, devemos analisar cada caso. Vejam que esse pai teve os sonhos da paternidade enxovalhados por sua companheira. É inegável que pode ter sofrido por ter descoberto que não é pai biológico de seu filho. Outro sim, como será que deve ter ficado esse sujeito diante dos seus amigos e familiares que acabaram por saber do incidente? Assim, meus amigos, entendemos que a esposa responderá perante o marido por ter dito que o filho do amante era dele, bem como que entendemos que ela deverá responder junto ao amante por ter lhe ocultado essa circunstância. Para isso, entretanto, advertimos que é necessário que ela saiba que o filho era de outro. Em outros termos, supondo que ela tenha mantido a relação extraconjugal e que no mesmo interregno de tempo tenha mantido relações sexuais com seu esposo também e que tenha vindo a engravidar, se ela não souber de quem é o filho, nesse caso não caberá a condenação de danos morais a ela, pois ela não teve a intenção de lesar o companheiro, o marido, colocando-o em erro.
A propósito, sobre esse caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou uma esposa a pagar ao marido uma indenização de R$50 mil por tê-lo traído e tido um filho com o amante, ocultando dele tal fato. O dano moral, segundo o autor da ação, configurou-se porque, sem saber que não era o pai da criança, a registrou e arcou com despesas, com providências referentes ao menor, providências variadas. O relator do caso acentuou também que as consequências psicológicas do adultério, que foi divulgado inclusive, vejam só, inclusive no ambiente de trabalho do varão, não podem ser ignoradas pelo judiciário, a quem compete atribuir um valor pecuniário para amenizar o sofrimento experimentado pela vítima. A indenização não cobre apenas os danos pelo adultério ou pelo fim do matrimônio. Visa, amigos, acima de tudo, a reparação pela perda da paternidade da criança. Vocês percebam que o dano, no caso aqui, foi o pai ter descoberto que não era mais pai. Isso, com certeza, o abalou. E é por essa razão que o Tribunal de Justiça acertadamente condenou aquela mulher adúltera. O artigo 186 do Código Civil assevera que todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou ainda imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, o ato ilícito civil corresponde à violação do direito alheio. O artigo 97 do Código Civil, por seu turno, determina que aquele que causar dano a outrem por ato ilícito está obrigado a reparar o dano. Ora, no caso em estudo, a companheira causou um dano ao companheiro ao não informá-lo que era pai daquela criança. Portanto, meus amigos, essa senhora adúltera deverá ser condenada por danos morais e materiais, pois a vítima gastou dinheiro com parto, alimentação, vestuários, habitação do menor e etc. Entretanto, é certo que a vítima poderá continuar a ser pai do menor. Em outros termos, ainda que não seja pai biológico, uma pessoa pode requerer que o Estado reconheça que ele é pai de um menor, porque ele cuida, ele dá educação, ele dá carinho. Então essa é a paternidade socioafetiva. Em todo caso, o STJ já decidiu que o cúmplice de adultério, no caso o amante, não tem a obrigação de indenizar por dano moral o marido traído. Todavia, essa é uma nova história que eu quero contar para vocês depois. E se você gostou dessa conversa, meu amigo e minha amiga, eu peço que não deixe de curtir esse vídeo. Eu peço que deixe um like, que comente esse vídeo e que se inscreva no canal, pois isso ajuda muito o canal a crescer e me permite trazer novos conteúdos para você. Por fim, se você tiver alguma ideia de conteúdo que queira ver abordado por mim, não se esqueça de deixar aqui nos comentários que eu analisarei com a minha equipe e faremos um conteúdo especial para você. Abraços e até a próxima!